Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL, porque temos ainda muita coisa para conversar sobre o draft, sobre o futuro que vem pela frente e muitas notícias que rolaram na NFL, né? Inclusive, no vídeo da segunda-feira eu deixei bem claro que eu não tinha como passar pelos 32 times, que eu faria isso ao longo dos dias, e hoje eu vou falar sobre o leste, a NFC leste e a AFC leste, avaliando um pouquinho do que aconteceu lá no draft no final de semana e também o que vem pela frente para essas 8 equipes. Aí, conforme o decorrer dos dias, a gente vai falando um pouquinho mais. Amanhã, inclusive, tem Talk que Passa, tá? Então fica ligado, vai ter convidado especial aqui no canal. Quero começar esse vídeo aqui fazendo aquele pedido para você, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que é tão importante para a gente ganhar relevância dentro do YouTube. Estamos crescendo graças a vocês. Se inscreve no Talk Passa, você que chegou agora, clica no sininho para receber notificação sempre que o vídeo for publicado. E se você puder, faça parte do nosso clube de membros. É um patamar apenas. Não quero fechar conteúdo, mas tem algumas vantagens. Temos nosso grupo no Telegram pra gente bater um papo, tá bem legal. Tá chegando cada vez mais pessoas. E eu tô pensando aqui, ó, seguinte, se chegarmos a 100 inscritos, eu vou sortear uma camisa oficial, tá? Uma camisa oficial. Então fica ligado, se você puder fazer parte, colaborar com a gente, vamos começar a fazer essas promoções aqui. Quem sabe eu boto aí uma barreirinha no meio do caminho ali, chegar nos 50, sorteio alguma... Vamos conversar, mas... Tá aqui, firmado, tá? Ó, assinado aqui, 100 inscritos, vou sortear uma camisa oficial de algum dos 32 times da NFL. Então, se liga no Toque Passa, vamos nessa, roda a vinheta. Começar falando aqui da opção de quinto ano, né? Porque 19 das 32 escolhas da primeira rodada de 2019 tiveram ativadas a opção pelo quinto ano, né? Isso é uma coisa tão comentada, tão falada aqui. Então, lá de 2019, esse era o ano que eles poderiam ter essa opção ativada e 19 jogadores ganharam, incluindo aí o Noah Fant, né? Que saiu do Denver Broncos, foi lá para a equipe do Seattle Seahawks e o Seahawks foi lá e meteu esse quinto ano, e também o Marquise Brown, jogador dos Ravens, trocado para a equipe dos Cardinals. Os Cardinals também ativaram essa opção de quinto ano. Um dos jogadores desse time aqui já foi dispensado, né? Triste notícia aqui do Dwayne Haskins, né? Que faleceu. Seria aniversário dele aqui nos últimos dias, mas ele já foi dispensado daquela classe lá dos 32, então 31 estavam em seus times em que foram draftados, quer dizer, 29, né? Porque 2 foram trocados e 19 tiveram essa opção de quinto ano. Daniel Jones não teve essa opção, não foi feita. O Devin Bush na equipe dos Steelers. Surpreendentemente, o N'Keal Harry na equipe do New England Patriots não teve a opção de quinto ano aí definida, né? E os jogadores que não receberam, eles vão virar free agents no final dessa temporada, a não ser, ainda pode rolar muita coisa, porque eles podem ganhar novos contratos com as suas equipes. Inclusive, esses jogadores do quinto ano geralmente rola uma negociação para evitar um trauma lá na frente, né? Então, tem bastante gente aí que vai resolver a vida nos próximos meses. Quem recebeu fica com o salário garantido, o salário de 2022 já inteiramente garantido, e o de 2023 ele ganha esse quinto ano, que é uma somatória, uma conta, uma matemática toda maluca, que leva em consideração a posição dele, a posição de draft, algumas conquistas dele, né? Pro Bowl, First Team All Pro, Second Team, o número de snaps, tudo isso é levado em consideração para ficar um salário que é 100% garantido. Então é uma coisa boa, né? Garante também a graninha para este ano. Na segunda-feira também a gente teve o anúncio da NFL que uma investigação independente não encontrou evidências para sustentar as alegações do ex-técnico da equipe do Cleveland Browns, o Hugh Jackson, sobre o time intencionalmente ter perdido jogos entre 2016 e 2017. Não é o famoso tanking. Ele falou que não encontrou provas para sustentar essa acusação, essa afirmação. A gente vai lembrar que o Hugh Jackson fez uma série de posts falando sobre isso. Tão logo o Brian Flores ter falado lá que nos Dolphins ele ofereceram até $100 mil para ele perder partidas na equipe de Miami. E o Jackson falou, também aconteceu uma coisa parecida comigo isso aí. E aí, é claro, a NFL foi investigar, porque isso aí afeta, né, muito a imagem da liga, ainda mais uma liga que está se aproximando tanto de Vegas com relação a apostas, de querer ganhar dinheiro, lucrar com isso também. E aí, quando você tem times intencionalmente perdendo partidas, pagando inclusive prêmios para que percam partidas, não fica legal, não fica bom. Vamos lembrar que o Hugh Jackson foi demitido nos Browns
com um pouquinho mais de 2 anos aí de carreira lá na equipe de Cleveland. Ele, cara, encerrou a carreira dele lá em Cleveland, né? Porque não tem como. O cara teve histórico aí de 40 partidas, foram 3 vitórias, 36 derrotas e um empate, um péssimo histórico. E segundo ele, né, Sports Illustrated, inclusive, até soltou um artigo mostrando o plano que os Browns tinham de 4 anos, um plano de reconstrução que seria de 4 anos, e em 2016 e 2017 a vitória não seria priorizada, não tinha nenhuma recompensa por conta de vitória. Geralmente acontece isso aqui, né? O cara bota um bônus através de vitória, o que conquista ali, tinha incentivo se o time tivesse entre os que menos gastavam, se carregasse pelo menos 15% do cap, né, para o próximo ano, tivesse o time com mais jovens. Esses eram os bônus dos primeiros 2 anos, 2016 e 2017. Inclusive, a Sports Illustrated mostrou aquele plano para um treinador que permaneceu anônimo. O cara olhou e falou: bom, isso aqui é tank, né? Isso aqui é incentivo de tank, não tem como dizer que é o contrário, né? Em 2018, aí sim surgiria o primeiro bônus através de vitória. 10 vitórias ganharia uma graninha, pelo menos 10 vitórias ganharia uma graninha a mais. Treinador, comissão, o jogador acabaria recebendo uma coisinha ali. Então, de fato, teve tanking. É óbvio que teve, né? Mas a NFL entendeu que o tal plano era uma reconstrução. Porque ele já vinha aí quando os Browns tinham ficado em último na AFC Norte em 7 das últimas 8 temporadas e que não tinha como fazer de outra forma, né? Eles vão começar a reestruturar a NFL. Nessa investigação independente aí, foi anunciado que o Hugh Jackson foi chamado para dar entrevista. No primeiro momento ele teria topado em prestar depoimento, mas depois desistiu. O Hugh Jackson inclusive tinha a ideia de processar a NFL, né, tudo isso aqui, mas desistiu da ideia porque, cara, envolve muito custo financeiro. Você brigar com a NFL, você brigar com uma empresa que é bilionária, é complicadíssimo, né? Você que você tem uma coisa muito quente em suas mãos, só o que você vai gastar aí de advogado, dos processos legais, é uma coisa complicada. E o Hugh Jackson também entendeu que o julgamento aconteceria lá em Cleveland, não ia rolar. Eu não vou ganhar mesmo, então vamos para lá. Agora a gente vai ficar aguardando a investigação do Brian Flores, né? Que tem não só a acusação do racismo, né, da forma com que é tratado o treinador negro dentro da liga, mas também aquela oferta de $100 mil por derrota que teria partido do proprietário da equipe do Miami Dolphins. A gente vai ficar aguardando a NFL, mas que não faça um papelão como essa. Passada rápida aqui também numa entrevista do Matt Ryan, que ele deu uma entrevista lá pro Ryan Russillo, foi muito boa, né? O quarterback agora do Indianapolis Colts, ele falou que a busca dos Falcons pelo Deshaun Watson foi fundamental para sua saída, né? Ele admitiu que talvez ele não tivesse saído dos Falcons se não houvesse toda aquela busca. Ele entendeu ali que quando começou a free agency, ele viu que os Falcons iam buscar o que era de interesse para eles e ele sentiu que eles iam atrás do Deshaun Watson. Então ali, naquele momento, ele entendeu que ele também tinha que buscar o que era melhor para ele, fazer o que era melhor da vida. Ele procurou o que achava que era o melhor lugar para ele, para a família, e ficou muito contente, né? Entendeu que venceu essa batalha aqui, né? Ele vai para uma equipe melhor do que a equipe do Atlanta Falcons. E falou que se não tivesse rolado uma busca tão agressiva, sabe? Oferta, o que veio ali, o que faz tudo a tentativa de ir atrás do Deshaun Watson, possivelmente ele seguiria em Atlanta. Ele falou que passou 14 anos lá, todos os dias acordando e pensando o que fazer para Atlanta conquistar um título. Ele entendia que do outro lado também tinha essa reciprocidade, né? Os Falcons também tentavam fazer uma forma do Matt Ryan ganhar um título. E aí, no momento em que isso acabou, né? Segue a vida. Não mudou para eles, os caras não me querem mais, veem outro futuro, eu também vou ver meu futuro. Eu acho importante essa lição para sua vida, tá? Não se mata pela empresa, não. Não se mata porque você se mata amanhã, se manda embora, porque os caras acham alguém que é melhor ou que faz o trabalho por um valor menor e te manda embora sem pensar duas vezes. Outra notícia que a gente tem que passar, a expectativa do calendário. Nesta quarta-feira serão divulgados os jogos internacionais, os jogos que vão acontecer em Londres, Cidade do México e também em Munique, né? A novidade, teremos um jogo na Alemanha neste ano, será o Tampa Bay Buccaneers. Vamos ficar sabendo nessa quarta-feira quais serão os confrontos, né? Quais serão esses jogos. O calendário vai saindo aos poucos, a gente já teve lá com relação ao primeiro Thursday Night Football, que vai ser Chargers e Chiefs.
No dia 9 teremos mais alguns jogos que serão divulgados, e aí no dia 12, semana que vem, quinta-feira, semana que vem, nós teremos o calendário completo saindo. Dia 12 não, isso, quinta-feira, semana que vem. O calendário completo. Na parte da tarde, a primeira rodada de cada um dos times, então a gente vai saber qual vai ser o primeiro jogo. O jogo vai abrir a temporada, e depois à noite o calendário completinho ali, que já vai vender ingresso, vai ter desconto, um monte de coisa para rolar. Aposta do primeiro jogo. Eu acho que nós teremos um jogo entre Rams e Raiders, tá? Seria um confronto legal. Os Raiders têm que visitar os Rams nessa temporada. Seria um confronto entre dois times que foram campeões lá em Los Angeles, né? Então é um time forte, o dos Raiders, é um time que se reforçou. Seria um jogo interessante. A gente vai lembrar que a NFL tem optado por desovar esses jogaços já no começo da temporada, gera aquele buzz todo ali, fica um começo de temporada maluco, incrível, e aí conforme o tempo vai decorrendo, vai aparecendo novos times e as coisas ficam melhores também para o fim da temporada. Eu prometi também de fazer uma avaliação aqui por divisão, por time, para falar um pouquinho mais do draft de cada uma das equipes, a detalhar um pouquinho mais o que aconteceu. Vou começar lá pelo leste, começando pela NFC Leste, falando que o melhor time no draft, pelo menos, eu acho que até para apontar um certo favoritismo para essa equipe dentro da divisão neste momento, foi a equipe do Philadelphia Eagles. Belíssimo draft, eles tinham bastante material, trabalharam muito bem, conseguiram fazer trocas, jogaram para cá, conseguiram uma escolha de primeira rodada já no ano que vem também, né? Aquela troca com o Saints, para ter uma ideia do que vai acontecer com o Hurts, então já garante um pouquinho mais o futuro. E ainda buscaram o A.J. Brown nesse time, né? Os caras, tirando o ano passado, que eles foram muito bem com o Devonta Smith, eles tinham algumas dificuldades de draftar wide receivers, então resolveu a parada. Um cara que já deu certo, já funcionou, o A.J. Brown vai chegar muito bem para essa equipe aqui. E foi um time que saiu muito mais fortalecido deste final dessa semana, né? O Jordan Davis, uma ótima escolha na primeira rodada. Encontraram o Nakobe Dean lá na terceira. Valia a pena arriscar por todas as questões médicas. Ele foi caindo muito no draft, né? E saiu na terceira rodada. É uma bela aposta. Eu acho que o favorito, os Eagles podem se entender como favoritos na divisão. Tudo depende do Hurts, né? Muita pressão em cima do cara agora, tá? Agora a gente vai ver se ele é de fato o quarterback dessa franquia ou então eles vão buscar um novo nome no ano que vem. Os Giants também fizeram um belo draft, né? Já falei bastante dos Giants aqui. Primeira rodada, nota 10, o Thibodeau, o Evan Neal. O segundo e o terceiro dia não foram assim tão espetaculares, então eles saíram um pouquinho atrás no draft com relação aos Eagles, na minha avaliação, né? O Wan'Dale Robinson, né? O wide receiver de Kentucky, cara, tinha mais opções mais interessantes no board ainda, ali, wide receivers mais interessantes, não gostei muito disso aqui. E por falar em reach, a gente tem que falar de Dallas Cowboys, né? O Jerry Jones até mostrou na lista dele lá, ele fez, os caras escondem qual era a lista de talentos que você buscava, o Jerry Jones não tá nem aí, ele é um showman, um espetáculo à parte. Ele foi lá e mostrou a lista deles, né? Para garantir que o Tyler Smith, né, o offensive tackle de Tulsa, que foi a escolha de primeira rodada, era assim um cara muito bem graduado, estava na frente de outros nomes, que era a escolha, a ideia da equipe do Dallas Cowboys. Eu acho que diz muito pouca coisa, né? Que bom, vocês seguiram o seu programa. Isso não quer dizer que o seu programa seja bom, né? Confesso que eu não gosto tanto assim do Tyler Smith. Temporada passada, ele cometeu muitas faltas, ele parece um tackle muito cru, né? Foram 16 faltas só dele na temporada passada no college football. Então, é um cara que você vai ter que evoluir bastante, não via como um talento de primeira rodada. Tanto é que ele foi muito especulado há um tempo na equipe dos Saints. E no meu último draft, analisando um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais sobre o Tyler Smith, eu tirei ele da primeira rodada. Eu acreditava que os Saints poderiam pegar. No meu primeiro mock draft, eu coloquei ele indo para a equipe dos Saints. Depois eu mudei de ideia. Falei, não é esse cara aqui que tem que ir. E ele, saiu total do primeiro round, né? Não gostei muito dessa pick. O Jalen Tolbert, né, o wide receiver de South Alabama, no round 3, também tá numa situação complicada, né? Ele vai ter que tentar suprir aí a ausência do Amari Cooper, do Cedric Wilson, o Gallup voltando de lesão, é uma situação complicada. Eu acho que o Dallas Cowboys trocou o pé pelas mãos aqui, não gostei muito não do que rolou, tá? Eu acho que foi, de certa forma, um problema esse draft da equipe do Dallas Cowboys mais um ano.
E o ano que vem, né? Sean Payton, né? Vai ser o técnico. Todo mundo sabe disso, né? O McCarthy tá lá só esquentando o banco pra não ficar tão chato pro Sean Payton. A gente sabe como é que vai acontecer lá no futuro. Mas bota na conta do Jerry Jones. Ele falou que o draft quem ele decide é ele. E, né? Aí ele vai vir com aquele papinho de que foi o filho dele que fez a escolha. Não vem com esse papo não, tá? O Washington Commanders, a gente falou aqui dos Bills, por exemplo, o rico fica mais rico, o Tampa Bay Buccaneers, né? E o pobre se atrapalha, né? O pobre, pô, a equipe dos Commanders já é uma bagunça e, pra mim, trocou o pé pelas mãos completamente. Falar em Hit, mais um time que errou no draft. Pegaram o Jahan Dotson, né? O wide receiver de Penn State. Ele saiu na 16, cara, nem ele acreditava que ele ia sair tão cedo. Eu tinha colocado ele saindo na 32, porque tinham tirado muitos recebedores e eu achava que ele poderia sair lá na 32. Para a equipe dos Lions que precisava de um wide receiver, os caras deram um jeitinho, mudaram para 12 e foram bem. Mas na 16, o Dotson foi um hit completo. O próprio Dotson, ele falou lá na NBC Sports de Washington que ele estava assistindo os playoffs da NBA, que ele esperava que ele saísse no final da primeira rodada ou então no segundo dia, não teria problema, estava tranquilo com isso, de repente, peraí, pensou até que era pegadinha. Na segunda rodada, saiu lá o Fidarian Mattis, né, o defensive tackle de Alabama, e é o outro cara que imaginou que ele não ia sair tão cedo, ele saiu na segunda rodada, ele se imaginava de terceira ou de quarta rodada. Em entrevista ao The Athletic, ele confessou isso daí, que ele não esperava sair na segunda rodada já. Então, me parece mais um time que foi no hit, né? Gostei, buscaram o Sam Howell lá na 144, quinto round, né? Escolha 144 do quinto round. É um quarterback que chegaram até a apontar como um talento de primeira rodada, então é uma boa. E, pô, dá pra imaginar que, sei lá, ele pode derrubar o Wentz, né? Ele vai concorrer com o Wentz. Então, eu acho que ele tem chances, não pro começo da temporada, mas de certo momento, né? Se o Wentz demonstrar o mesmo potencial, o mesmo futebol americano que ele demonstrou na equipe dos Colts, não vai demorar mais do que 5 semanas para a equipe do Washington estar pedindo para colocar o calouro, né? Desenvolve o jogador, vamos ver. Mas eu não gostei muito do draft do Washington Commanders. Estou atrapalhando com os nomes aqui, né? Washington Football Team, né? Washington Commanders. Essa equipe, o técnico Ron Rivera vai ter trabalho. Coloco meu ranking de força nesse momento dessa forma aqui, tá? Acho que os Eagles partem com favoritismo. O Dallas Cowboys não fez um grande draft, mas era um time mais arrumado. A equipe dos Giants eu coloco na terceira posição, mas podendo brigar com essa segunda, e quem sabe Daniel Jones mostrando, né? Tem novo técnico, as coisas podem arrumar. É um time que pode se encaixar. E o Washington Commanders, para mim, mais um ano sofrível ali, principalmente por essa questão do quarterback. Indo para a AFC, mantendo-se no leste, Jets, a gente já falou muita coisa, né? Um draft espetacular, talvez o melhor draft de toda a NFL, acho que está concorrendo ali com o Baltimore Ravens, com as melhores picks, né? O Gardner, o Garrett Wilson, o Jermaine Johnson na primeira rodada, Breece Hall na segunda, running back, muito bom jogador, eu acho que é um time que sai, cresce de patamar. Em situação de elenco, talvez tenha passado os Patriots, talvez o elenco, o roster hoje da equipe dos Jets talvez seja melhor que a da equipe dos Patriots, né? Os Patriots a gente vai conversar daqui a pouquinho, já falou bastante também, mas os Jets têm um potencial enorme para dar um salto. Não acho ainda que neste ano é ano para sonhar alguma coisa, mas você vê um caminho no time do Saleh, né? É um time que deve vencer mais partidas, não deve ficar no top 10 de picks no próximo draft. Deve dar uma crescida interessante essa equipe do New York Jets, quem sabe se reencontrando, voltando, deixando de ser a franquia tão patética que foi nos últimos sei lá quantos anos aí, que eu me lembro, os Jets sempre são uma piada. O Buffalo Bills, também já teci bastante elogios aqui na nossa live, falei bastante, gostei também, é um time muito forte, que ficou mais forte. Khair Elam vai ser uma ajuda muito boa pro Tre'Davious White. O James Cook é um ótimo running back, é um cara que vai receber passe, acho que vai receber bastante passe, porque ele é meio que um wide receiver, ele é quase um híbrido ali, né? O irmão do Dalvin Cook. Vai ser uma boa ajuda lá pro Josh Allen. Eu acho que esse time tem um baita no potencial e é o meu favorito para ganhar o Super Bowl. Hoje, se fosse fazer um power ranking, o time do Buffalo Bills era o meu número 1 com toda e absoluta certeza, e eu mantenho esse pensamento. Miami Dolphins, poucas picks, né? Os caras foram fazer a primeira pick deles lá na terceira rodada,
Não vai ter nome assim que você vai falar, nossa, esse cara foi para os Dolphins e coisa, tá tudo bom. Mas se você for pensar, nesse draft aqui, eles tinham que pagar o Jalen Waddle, né? Que eles fizeram uma troca na temporada passada para subir ali para 6 e pegar o Jalen Waddle. E tem o Tyreek Hill. Então, se você colocar o Tyreek Hill como uma escolha desse draft, fica maravilhoso. Não dá para reclamar demais, não, né? Os Dolphins não foram pensando tanto nesse draft porque eles já tinham arrumado, teoricamente, o time fazendo esse all-in, né? Deram uma de Rams, né? Eles foram buscar os caras prontos para melhorar o seu time. E a equipe dos Patriots, a gente já falou bastante também aqui no Toque Passa, talvez tenha sido a pior draft de toda a NFL. A gente pode ter tido o melhor, né, nos Jets, e na AFC Leste a gente pode ter tido também o pior de todos os drafts. Um hit no Cole Strange, que eu aceito um pouquinho melhor agora, depois de ver muito mais imagens do Cole Strange jogando, alguns melhores momentos, algumas coisas assim. A avaliação dele é positiva e pelo boato de que ele seria draftado pela equipe dos Bengals, então não tinha como deixar ele passar para o segundo round. Mas eu não gostei muito lá do Tyquan Thornton, né? Na 2, cara, inexplicável você buscar 2 running backs, né? Sendo que é um dos setores que menos tinha problema em toda a equipe. Enquanto isso, a situação de linebackers ficou totalmente à deriva, não veio nenhum nome de linebacker e era um dos principais problemas da equipe dos Patriots nesse roster dos Patriots neste momento, né? Então, eu acho complicado. Vou colocar os Patriots em último na divisão? Não, porque ainda tem aquela questão que a gente fala bastante aqui do intangível, né? Que é a questão do Bill Belichick. Ele tem uma mínima noção do que ele está fazendo. O draft no ano passado foi muito bom dos Patriots. Os Patriots têm uma base. É um time bem treinado, queira ou não. Como eu sempre é falado, o head coach Bill Belichick muitas vezes salva a pele do general manager Bill Belichick, né? Ele consegue consertar em campo e ele tem essa visão também de achar alguns talentos que ninguém estava percebendo. Ele olha o draft de uma forma diferente. A gente passa várias análises, a gente faz um monte de coisa, mas ele tem uma experiência, ele tem um feeling, ele tem outras coisas que ele avalia como mais determinantes, mais positivas, um talento ou outro. Claro, tem errado muito, em que o Harry, por exemplo, é a prova viva de que dá para fazer muita besteira no seu draft, mas ele é um cara ainda que tem um crédito e é um ótimo treinador. Eu acho que o Buffalo Bills está disparado lá na frente e a galerinha embaixo vai brigar pelas outras duas posições. Coloca os Dolphins podendo sonhar um pouco mais com relação a playoffs, mas tem que ver o que o Tua vai acontecer com o Tua, né? Esse é o ano para ele mostrar que ele é o cara e as coisas irem corretamente. Quem sabe ele ganhar a opção de quinto ano no final dessa temporada. E Patriots e Jets talvez briguem pelo terceiro, talvez algum deles sonhe em tirar o Dolphins se o Tua não for aquilo tudo. Então é uma situação um pouquinho mais turva no meio do caminho, porque você tem aspectos muito positivos. O melhor elenco desses outros três talvez seja dos Dolphins, talvez seja dos Jets, não é dos Patriots, mas o melhor treinador é o dos Patriots com toda certeza. A gente não sabe também como é que vai ser a questão do treinador, né? O McDaniel sendo técnico lá na equipe dos Dolphins, nunca teve sua experiência, é um mundo novo e a gente vai ficar de olho com toda certeza. Agora aquela conjectura, pensando no futuro, tentando imaginar o que vem pela frente, é muito achismo nesse momento, mas essas são as minhas opiniões. Nesta quarta-feira, dia 4 de maio, May the 4th be with you. Eu desejo a todo mundo um bom dia de Star Wars. Eu sou um nerdaço de Star Wars, então eu desejo para todo mundo um bom Star Wars Day. E a gente volta amanhã com o Talk Passo. Então se liga no canal, se inscreve, clica no sininho e lembre-se, se você puder fazer parte do clube de membros, vai ter sorteio. 100 inscritos, vai ter sorteio de uma camisa oficial. Fica ligado no Talk Passo. Aquele abraço!